Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o 19º programa Vozes do Universo. É com muito prazer que eu estou aqui falando sobre as coisas que a gente não ouve nas TVs, não vê na TV, não ouve no rádio, lê em alguns lugares. Enfim, vamos falar sobre as vozes do universo, aquelas que estão se comunicando com a gente de alguma forma, tentando manter um contato com essa primorosa civilização da terceira dimensão. Muito bem, a gente sempre começa o programa com o Aconteceu Comigo da semana, e essa semana quem vai contar a história sou eu, porque eu fui surpreendido após a gravação desse programa na semana passada. Vocês se lembram muito bem que na semana passada eu contei aqui uma história que a Ana Patrícia, lá do Rio de Janeiro, viveu, falando que ela estava em casa e de repente ela ouviu um barulho de panela de pressão, né? Ouviu algumas vezes, e eu dei algumas explicações para ela do que poderia ser. Esse programa foi ao ar na sexta-feira. No sábado, logo no dia seguinte, eu estava no litoral norte de São Paulo, e lá pela tarde da noite, digamos que até 11h30, meia-noite, ou por aí, entre 11 e 1 hora da manhã, porque eu não estava marcando o tempo, eu havia desligado o computador. Eu ainda estava com o fone de ouvido ainda acoplado, né? Eu estava tirando o fone de ouvido, a TV estava bem baixinha, quando eu ouvi um tipo de uma... Para mim aquilo foi quase uma explosão, porque foi muito forte. Era como se vocês sabem esses freios de caminhão que faz... Só que isso multiplicado por 100, e eu tomei um susto. Eu sempre ando com o meu equipamento de gravação de programa, de câmeras, né? São meus equipamentos de pesquisa e trabalho, e eu corri para dar uma olhada se eu estava vendo alguma coisa. Não vi nada. É um absurdo, porque é um lugar onde tem a casa que é muito ermo, é mato, né? Ali eu nunca tinha ouvido aquele som. Bom, intuitivamente eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, e na hora eu lembrei da experiência da Ana Patrícia. Por isso eu peguei a minha câmera, uma câmera digital, e comecei a filmar o lugar, né, para ver se a gente via alguma coisa. Só que eu tive a ideia de colocar com o raio, com aquele infravermelho, né? Mesmo a casa estando iluminada, e acompanhando pela tela paralelamente o que eu estava filmando. E não é, amigos, que a hora que eu virei a câmera para a janela, vem um orbe de fora, pequeno. Eu só consegui perceber que era porque eu estava acompanhando pela tela que fica na lateral, né? Ele ele vem de fora, entra, atravessa a tela, a janela estava aberta, e entra na casa e some, quer dizer, sumiu para os meus olhos e para a máquina. Não consegui ver para onde ele foi. Então, assim, as perguntas que ficam penduradas primeiro, por que eu fui contemplado em ouvir esse som? E é claro que eu não podia deixar de perguntar o que aconteceu para o comandante Witzel e para os uranianos, né? E eles me alertaram o seguinte, que o que esteve na casa da Ana Patrícia foi o que esteve lá. E quando eles falam assim, a gente começa a entender que sim, era um ser de fora, um ser extraterrestre. E eles foram muito claros quando me disseram: Fábio, ele veio aqui para mostrar para você, ele fez um contato com a Ana Patrícia, e agora ele veio aqui mostrar para você o que é que ela ouviu, né? E que era verdade. Isso nós aqui não
não ficamos tecendo julgamento, né? A gente conta as coisas, dá opinião, e foi uma forma dele mostrar para nós que ele é um ser que estava muito perto, está muito perto dessa dimensão. E uma novidade, Ana, para você que está ouvindo o programa, os uranianos me disseram que ele é um arcturiano, tá? Nós sabemos, inclusive, que os arcturianos têm um trabalho muito sério aqui na Terra, e que eles têm uma facilidade de entrar aqui na nossa dimensão, até porque eles estão no nosso espaço aéreo, defendendo esse planetinha aqui, fazem parte aí do famoso Comando Estelar, e que ele veio dar um alô pra gente. Então eu fico muito contente, porque mostra que o programa Vozes do Universo, existe uma rede magnética fazendo com que as pessoas se unam, né? Elas estão se comunicando através desse programa. Então é um fato inédito, nunca aconteceu comigo, mas eu sei que o que eu ouvi foi muito, muito, muito forte, e não foi para assustar, foi apenas para chamar a nossa atenção para que outros fatos possam vir a acontecer. E eu classificaria isso como um contato, um tipo de contato, não sei que grau podemos dizer, porque esse ser estava ali, eu só não consegui visualizar, a câmera não conseguiu visualizar, e apenas eu consegui ver esse orbe entrando pela janela, pequeno, muito sutil, muito, muito, muito sutil, mas é visível. E assim que eu preparar, eu vou colocar esse vídeo no YouTube para vocês darem uma olhada, tá bom? Era esse o aconteceu comigo da semana, que humildemente aconteceu com esse apresentador que vos fala. A gente volta daqui a pouquinho. O escritor extradimensional Fábio Del Santoro vem trabalhando em muitos livros inspirado pelos seres extradimensionais que se comunicam com ele. Nos livros Conexão Urano, A Roda Kármica, Conexão Urano, O Reino Azul, Vitsu, 300 Perguntas e Túnia, Falando com os Humanos, você vai conhecer em mais detalhes como estes seres se manifestam entre nós e sua preocupação com o destino da Terra. Em Estrelas que Vigiam, Fábio recebe informações importantes de uma comandante do planeta Touro sobre naves espaciais extraterrestres. No livro Keylux, é a vez de um comandante arcturiano mostrar ao escritor os perigos que corre um ser extraterrestre ao conviver com os humanos. Adquira os livros de Fábio Del Santoro no site www.clubedeautores.com.br e também no site www.agebook.com. Se você está na Europa, adquira os livros diretamente no site www.buboc.pt. E nos Estados Unidos, basta acessar o site www.lulu.com. Chegou a hora de ouvir as vozes do universo, lendo os livros de Fábio Del Santoro. Muito bem, voltamos com o nosso programa Vozes do Universo. Temos aqui muitos e-mails hoje para a gente responder. Esse programa é feito por vocês. Cada questão que vocês mandam é muito importante, porque me faz trabalhar na pesquisa junto aos uranianos para responder para vocês da melhor forma possível, dentro dos conhecimentos deles, dentro dos meus conhecimentos. Tá certo? Então, antes de começar as perguntas, eu queria só avisar vocês que na semana que vem, primeira semana de outubro, nós estaremos lançando um novo livro da série Extraterrestres, né? Que a gente vem trabalhando nisso já há algum tempo. E desta vez nós vamos trazer um
um livro muito especial. É um livro sobre os felinos, é uma história que eu conto sobre os felinos, uma história que me foi autorizada a ser contada. O livro chama-se A Filha das Estrelas. Para quem gosta, para quem tem curiosidade sobre a importância dos felinos na nossa vida aqui na Terra, e eu não estou falando do gatinho que você tem em casa e nem do tigrão que a gente vê no zoológico. Eu estou falando dos seres felinos que também, vocês vão ver no livro, passaram por coisas muito difíceis, chegaram a ser inimigos da Terra em uma época, depois foram evoluindo, abandonaram as armas, enfim, são realmente seres muito especiais que estão muito próximos a nós, muito mais do que vocês possam imaginar. Esse livro traz algumas revelações sobre a parte genética que nós temos e que eles têm, e que traz também uma visão do que é que está acontecendo nesse momento, qual o trabalho que esses cientistas e guerreiros, porque eles são cientistas e guerreiros, estão realizando na Terra. E na verdade, A Filha das Estrelas, vocês vão entender através desse livro como é feito todo o processo para tornar um ser híbrido, né? Para tornar um felino um ser híbrido, um ser humano e um humano um felino. Então é um livro gostoso de ler, é uma grande aventura, são 300 páginas. A Filha das Estrelas vai estar semana que vem, mais provável para o final da semana que vem, tanto no agbook.com.br como no Clube de Autores, que são os dois sites que vendem os meus livros aqui no Brasil. É um livro que me deu muito trabalho, porque, vamos dizer assim, a parte magnética dos felinos é um pouco diferente da dos uranianos e de outros povos. Eles estão muito próximos a nós também. Foi um trabalho cansativo, eu comecei esse trabalho ano passado e muito cheio de detalhes. Tive que retrabalhar algumas partes, porque assim, uma coisa é você, é como eu sempre digo, né? Eu vou para um livro sabendo o que eu vou escrever, mas nunca sei o que eu vou escrever. Eu sei o tema, mas não sei o que como é que eu vou desenvolver esse tema. Então por isso que eu sempre digo que a gente trabalha em equipe, né? E dessa vez tivemos um maravilhoso felino que nos ajudou muito aqui, que foi o Zales, e foi muito bacana. Espero que vocês gostem. É um livro que vai realmente trazer muitas revelações. Não esperem mais do que a gente possa contar até esse momento, porque para eles me autorizarem a contar essa história já não foi muito fácil, porque ela mexe muito com a parte da nossa herança genética, né? Coisa que os nossos cientistas não conseguem falar realmente o que está rolando, né? Então, há 10 anos atrás, quando o mapeamento genético foi feito dos humanos, se esperava muito mais do que eles conseguiram até agora. Mas assim as coisas funcionam aqui. Eu espero que esse livro traga para vocês novas esperanças e novas, vamos dizer assim, novas formas de ver algo que é muito natural e que está ligado à nossa evolução. A Filha das Estrelas é uma história, em alguns momentos, comovente, porque apesar da frieza dos felinos, ela tem tudo a ver com as nossas emoções. E em termos de emoções,
a gente manda muito bem. Quando está equilibrado, manda muito bem, né? O ser humano, ele conhece isso, e os extraterrestres, esses seres que não sei nem se poderiam ser chamados de extraterrestres, porque eles estão tão intimamente ligados às nossas vidas, que eu acho que eles também são terrestres. Eu acho que a gente pode começar por aí, tá bom? Recado está dado, vamos em frente. Tem uma pergunta aqui muito interessante da Ivani Castro. Ela fala assim: tenho acompanhado os programas Vozes do Universo, hoje escutei o de número 18, estão ótimos, instrutivos como sempre. Queria fazer uma pergunta que sempre me gerou curiosidade, mas não sei a pertinência sobre o assunto, pois não quero ser inconveniente e abordar algo que não seja construtivo. Mas sempre me chamou a atenção um fato bíblico sobre o nascimento de Jesus. O porquê é mencionado que Maria era virgem, se de fato isso corresponde à verdade, ou poderia ser Jesus, filho de um ser alienígena, ou seja, ter sido fecundada de forma artificial. Se você souber algo a respeito e puder me revelar, pode ser por e-mail ou através do programa. Bom, Ivani, eu agradeço essa sua pergunta, porque ela vem direto a um dos livros que eu tive muito prazer de escrever, que é o Fechando os Olhos, Abrindo o Coração. Esse livro, ele tem uma particularidade, porque ele foi feito de uma forma diferente desses livros atuais que eu estou fazendo. Fechando os Olhos, Abrindo o Coração é um livro sobre uma regressão que eu fiz ao tempo de Jesus. Ele é um livro que começou a ser escrito em 1993. Eu tinha lançado 100 ideias, depois lancei o Brinco e comecei a trabalhar nesse livro através de uma autorregressão a vidas passadas, tá? Eu sabia que, usando o método que eu utilizei, que caso eu chegasse no final do túnel, né, e não visse nada, é porque eu não havia morado, não havia existido naquela época. Mas não foi isso que aconteceu. Para minha não surpresa, porque eu sempre achei que eu tinha morado naquela época e, enfim, tinha estado por ali, eu consegui ver muitos fatos que eu descrevo nesse livro, que é um livro que, para quem é apaixonado por Jesus, vai ficar mais ainda, porque ele foi muito maior do que contam do que ele foi, né? Jesus foi explorado de uma forma até um pouco piegas perto do ser que ele foi aqui, né? E esse é um livro real, eu conto coisas que eu vi na regressão. Eu tenho, acho que algumas horas gravadas desses áudios, já está digitalizado, e que mostram, na verdade, o que é que aconteceu naquela época. Quanto à sua pergunta específica, eu posso falar algumas coisas sim, tá? No livro eu descrevo exatamente como eu vi o nascimento dele. Na verdade, a concepção, né? No meu livro, Maria não se chamava Maria. Eu encontrei lá uma pessoa chamada Maritzvah. Ela tinha 4 filhos e era uma jovem muito bonita. Ela era casada com o José, que era uma pessoa mais velha do que ela. Eles viviam uma relação muito complicada, já um tipo final de casamento, vamos dizer assim. Ela era uma camponesa, gente muito simples, e um belo dia apareceu ela morava numa choupana, uma coisa muito, muito, muito básica. Apareceu um cara assim, eu vi na regressão, um cara alto, com roupas que não eram daquela época, tá? Ele usava um tipo de uma capa assim, era um cara com alto, olhos azuis, assim, muito bronzeado de sol, parecia um cabelo curto. E ela se assustou quando viu aquele cara na frente,
e ele pediu para que ela se acalmasse, para que ela se sentasse, que quem havia enviado ele até ali era o filho dela, de nome Jesus. Na verdade, ela respondeu: eu não tenho filho nenhum com esse nome, né? Ele falou: fica tranquilo. Quando ele falou isso, ele abriu as mãos, e dentro das mãos dele vamos dizer assim, uma esfera dourada estava na mão dele, e ele falou assim: este é o filho que você não conhece ainda, este é Jesus. E ele foi se aproximando dela, e mais ou menos na altura do ventre ele foi deixando aquela cúpula dourada entrar no corpo dela. E foi assim que eu vi como foi a concepção de Maria. E ele no livro eu conto com mais detalhes. Ele falou para ela o seguinte: falou, a partir de hoje você deixa de ser Maritzva para ser Maria, a mãe de Jesus. Então, assim, você numa regressão vê uma cena dessa, olha, não deu para parar, né? A gente foi vendo muita coisa. Então, essa coisa de que Maria era virgem, por um lado, se nós formos analisar que como esse anjo ou esse ser, para mim aquele cara não era daqui, explicou, a partir de hoje você é Maria, realmente ela teve um renascimento. E se nós formos levar em conta, ela era virgem da forma como ela foi engravidada, vamos dizer assim, né? Porque até então Maritzva era uma pessoa comum, como outra camponesa qualquer. Este ser ainda alertou a ela que provavelmente ela teria problemas, porque as pessoas ela já não estava num bom momento da união dela. As pessoas iam falar que ela tinha traído José, né? E realmente o José não aceitou de forma alguma aquela criança, porque ele sabia que ele não tinha mais nada com ela. E aí o ser explicou para ela: olha, faça o seguinte, se você tiver muitas dificuldades, diga que um romano entrou aqui e que seduziu você. Bom, foi por aí que ela foi, porque ela ficou muito... Imaginem vocês naquela época isso acontecer. Se acontecer hoje, ninguém vai acreditar. Imagine naquela época. Então ela fez essa versão, e Jesus cresceu sendo considerado um filho bastardo por José, que não era assim tão santo quanto dizem, pelo menos é o que eu vi. Isso não significa que ele não seja um ser especial também, que se colocou à disposição do todo para fazer esse papel, né? A gente nunca sabe. Então, realmente ali eu fiquei convencido, porque eu sei aquilo que eu vi e está relatado nesse livro, tá? Você fala aqui dele ser filho de um ser alienígena. Na verdade, o que os uranianos falam de Jesus? Que ele é o grande responsável aqui por esse planeta, que ele é um extraterrestre, mas não como a gente costuma falar sobre extraterrestres. Eles explicam muito bem que ele faz parte de uma casta superior. Ele é um criador de planetas, né? Então ele faz parte de um time de seres muito evoluídos. Ele tem seu planeta, ele tem sua nave-mãe, isso vocês não tenham dúvidas, tá? E eu também descrevo a forma como ele foi removido da cruz, onde eu pude ver muito bem uma nave gigantesca puxando ele para cima, na hora que a gente imagina e vê nos filmes, né? Aquela hora dos raios, trovões, que ele morre. Na verdade ele foi puxado para cima por um raio azul e recebido de volta pelo seu povo, né? Então
eu sei que essa é uma versão muito diferente do que a gente ouve por aí, porque as religiões tomaram conta de Jesus, né? Jesus é maior que as religiões, então eu posso falar dele com muito respeito, mas também como um amigo que eu fui numa das minhas vidas porque eu estava lá. Então o livro conta a história do ferreiro de Jerusalém, né? Eu era uma pessoa muito simples naquela encarnação, mas eu pude andar ao lado dele, fiquei face a face com ele, e sei que o que ele contou para todos nós foi muito, muito especial. Então, Ivani, eu te agradeço por ter tocado nesse assunto, porque é um assunto que mexe muito comigo. Eu acho que ele é um ser muito especial, mas muito especial mesmo, muito maior do que contam as igrejas, do que conta na Bíblia, porque essa manipulação das religiões me incomoda, entendeu? Jesus não é de nenhuma religião, ele é simplesmente o responsável por esse planeta. Quando vocês ficam falando que Astar Sheran é o responsável por esse planeta, é duro de ouvir, porque não é, né? Aí vem mas Astar Sheran, tem gente que afirma de pé junto, né? O pessoal da Fraternidade Branca principalmente, que ele é o Arcanjo Miguel. Então, tudo bem, o Arcanjo Miguel é o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel pode aparecer como um loirinho de olho azul? Pode. Qualquer extraterrestre pode. Só que a figura do Arcanjo Miguel é um negócio estupendo, não tem para ninguém. Ele é o braço direito de Jesus, tá? Então quem lê Os Cavaleiros da Ordem da Espada, que é um livro que está passando aí quietinho, batido, ninguém está dando bola para ele, quem gosta de Jesus, quem gosta de Arcanjo Miguel e quem acredita que existe um exército do bem, tem que ler esse livro. Não tem jeito, tem que ler. Então, te agradeço, Ivani, pelo e-mail. Quando você quiser tocar mais no assunto, se você tiver outras dúvidas, pode escrever para a gente, porque esse é um tema muito legal da gente conversar aqui, e ninguém melhor que Jesus para falar das vozes do universo. Ele que ouvia o Pai, né? As vozes, ele que ouvia tantas coisas e passava para a gente de uma maneira amorosa, não conflituosa, revolucionária, enfim, é para pensar. Nosso amigo Tiago também me enviou um e-mail muito especial e diz o seguinte: Oi Fábio, olá Fábio, aqui é o Tiago. Comprei 3 de seus livros, já li Túnia, comecei a ler Vitsu e mais tarde irei ler Conexão Urano. Estou muito empolgado com a leitura e pretendo adquirir mais livros. Sei que o tempo no seu programa é escasso e que você tem muitos e-mails para responder, mas gostaria que você, por favor, respondesse todas as minhas perguntas, se não der todas no ar. Se não der no ar, pelo menos por e-mail. Thales, é assim, você me enviou 15 perguntas, 14 perguntas, que algumas estão nos livros, as respostas estão nos livros, outras são muito bem formuladas, e a primeira delas, é claro que eu não vou conseguir responder tudo aqui com a profundidade que o tema merece, tá? Então a primeira questão que você me faz aqui, eu coloquei a resposta de forma um pouquinho mais aprofundada no blog dos Uranianos. E assim eu vou fazer com todas as suas questões, porque são questões que as pessoas realmente têm. Então, você me pergunta aqui, no livro Túnia, logo nas primeiras páginas do livro, onde descreve seu primeiro encontro com a Túnia, narra que ela está em cima do carro onde encontra você e a doutora Silvia, e numa parte diz que a Túnia está chorando por não ter sido a maneira ideal que ela esperava de entrar em contato com você. Mais tarde, quase no final do livro, na página 123, pergunta 123, onde pergunto se vocês choram de emoção.
e perguntando para os uranianos, e a resposta é negativa. Não entendi bem isso. Os uranianos choram ou não choram? Poderia me explicar? Bom, nessa semana eu respondi essa questão de uma forma muito clara, e aqui para o programa eu vou resumir. Não, eles não choram de emoção, eles não têm essa facilidade emocional, né, que a gente tem aqui. E essa confusão se deu realmente no livro. Tem uma parte que a Túnia mesmo explica. Nós podemos imitar os seres humanos, mas nós não sentimos o que os seres humanos sentem, a emoção que vocês têm. Então, Thales, no começo do livro, quando ela se comunicava comigo e ela fazia aquele disfarce de uma loira, de olho claro, e que ela estava muito preocupada comigo, a maneira que ela usou para que eu vamos dizer assim, me comovesse e para chamar a minha atenção foi o choro. Só que era um choro artificial, né? Ela usou uma forma de se aproximar dentro do nosso código de crenças, né? Então, os humanos, o que Lux já falou isso em um outro livro, os humanos são reconhecidos no universo por chorarem, né? Chorou, eles sabem que já é humano. Então, é mais ou menos por aí. Quem quiser realmente se aprofundar nessa questão, dá um pulinho lá no uranianos.wordpress.com, que está lá bem explicadinho, tá bom? Thales, eu agradeço as suas perguntas, agradeço por você ter adquirido os livros, espero que eles te ajudem e te façam refletir sobre muitas coisas. As suas perguntas serão todas respondidas, um pouquinho aqui e um pouquinho lá pelo nosso blog especializado em tratar, o primeiro blog mundial a tratar dos seres de Urano, tá bom? Te agradeço muito, Thales, pelas perguntas. Chegou aqui para nós uma pergunta do Adriano, através da Geocomunidade. Fábio, bom dia. Gostaria de saber se o Capitão Vitson alguma vez já comentou sobre uma energia desconhecida vinda do centro do universo chamada Unab-Ku, que está alterando todas as frequências em todas as densidades, aonde na nossa caso vamos da terceira para a quarta e alguns até para a quinta. E pelo que sei, esse raio está chegando dentro de 3 anos. Bom, Adriano, eu desconheço a informação, eu não sou especializado nas profecias maias, me parece que esse nome que você sugeriu aqui está ligado a essas profecias, dizendo que é uma energia que vem e que muda tudo. E o Capitão Vitson nunca falou disso, desta forma, tá? Eu lembro que no primeiro livro dele, ele fala algo sobre as mudanças que a gente vai passar. E eu não concordo com que essa energia vai chegar daqui a 3 anos. Ela já chegou, né? Ela está mudando tudo de uma forma muito rápida. As pessoas estão percebendo, muitas estão quietinhas, levando sua vida de uma forma comum e normal, achando que está tudo normal, e não está tudo normal, e não está tudo como era antes. Então acho que essa energia chegou, porque assim, algo precisa acontecer para mudar essa vibração da terceira dimensão. Então é claro que algo vai acontecer. A forma como isso vai acontecer, para mim, é um pouco desconhecida ainda. Pode ser que alguma informação chegue a qualquer momento, tá? Os maias, que eram muito estudiosos de tudo, podem ter essa informação. Eu acho que os maias sabiam de tudo, mas essa questão do tempo, das datas, é que não bate muito, né? Então é um assunto profundo. Eu acho que alguma coisa já está mudando há muito tempo e vai mudar mais ainda. Então, só observar a natureza vai dar para nós todas as respostas, tá bom? Obrigado, Adriano, por sua participação aqui no programa Vozes do Universo. Tem um outro e-mail aqui interessante. Vem o nome do rapaz, é Guarani Júnior. Olá, Fábio, tudo bem? Sou um curioso por pesquisa sobre ufologia, sou ator
e recentemente estou fazendo comédia no estilo stand-up comedy, com um personagem extraterrestre. Esse personagem eu desenvolvi assim como no humor pede uma crítica política brasileira humana, no qual o personagem ET critica a vida ultrapassada humana na Terra. E esse ET é do planeta Uranus. Gostaria de sua sincera opinião se isso de alguma forma é vista como uma coisa ruim para esses seres. Uma comédia fictícia, né, sobre eles. Eu criei esse personagem, depois que comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto, percebi que tudo que eu criei já existia, só coloquei o humor exagerado. Será que eu estaria de certa forma desagradando esses nossos irmãos das estrelas? Será que eu poderia estar sendo influenciado a desenvolver esse tema para a comunicação? Gostaria que me respondesse sinceramente, se possível, em outro contato, e levantar a questão com eles. Obrigado pela luz, pela ajuda, luz para ti. Olha, Guarani, eu não conheço seu trabalho, eu não vi como você está tratando o assunto. Eu gosto muito de humor, eu sou uma pessoa bem-humorada. A comédia me ajudou muito na minha profissão como publicitário. A maioria dos filmes que eu fiz, comerciais, e olha que foram muitos, tinha sempre uma pegadinha no humor, tá? Eu acho o humor uma emoção, uma coisa legal de passar. Agora, precisa ver que tipo de humor você está fazendo, né? Porque aqui no Brasil, você sabe que nós estamos no país do deboche. Se você fez um programa debochando dos caras, dos seres de Urano, até pelo nome do personagem, é claro que eu sou o primeiro a não gostar, tá? E acho que tem muitas outras coisas para você fazer graça, né? Agora, se eu entendi o teu e-mail, você está usando um personagem que tem o nome de um ser de Urano, vamos dizer assim, e ele tá fazendo as críticas sobre a política, sobre a vida humana. Acho que até aí não vejo problema nenhum, tá? Eu, como Fábio, não vejo problema nenhum. Se você sentiu uma energia para falar com as pessoas dessa forma, por alguma coisa você foi tocado, né? Por alguma energia você foi tocado. E você, sendo um artista, está transformando isso num trabalho, uma coisa legal. A princípio não vejo problema nenhum. Espero que você nos mostre aí o seu trabalho através do YouTube. Não sei, não está desenvolvendo o seu trabalho, mostra aí pra gente, comenta, e que a gente conversa aqui também, tá bom? Grande abraço, Guarani Júnior. Tem mais aqui uma questão do Fabiano, que nós conversamos semana passada, né, Fabiano? Acabei de ouvir o mais recente PVU e ouvi as respostas de minhas perguntas. Simplesmente lhe agradeço muitíssimo. É difícil acharmos pessoas com quem podemos conversar sobre tais assuntos de forma tão aberta. Fiquei extremamente surpreso e assustado com a voz que disse Igor. Nas 3 vezes que ela falou, meu corpo se arrepiou de uma maneira assustadora e por um momento senti que não estava sozinho. Pô, Fabiano, a ideia não era essa, né? Não era assustar as pessoas, mas eu entendo que às vezes a nossa mente, né, que é uma mente muito imaginativa, acaba deixando a gente com medo mesmo. Confesso que tive medo, que está rindo aqui no e-mail. Gostaria de lhe fazer uma outra pergunta. Acho que farei tantas que você irá até se cansar. O homem, querendo ou não, vive preso às religiões de uma forma quase que assustadora, não estando aberto muitas vezes a outros questionamentos, outros seres. Então eu gostaria de saber, uma pessoa que segue uma religião desde que nasceu e então descobre seus livros, senti que pode haver um contato, mas esse contato não é feito que pode estar travando a sua ligação com Urano por causa da religião. Não me refiro a religiões como o budismo, o catolicismo, mas aquelas que também apresentam algo divino, como o candomblé, a umbanda, os evangélicos e até mesmo o espiritismo.
Bom, pelo que eu entendi aqui, Fabiano, a religião só atrapalha quando ela faz você fazer algo que a alma não quer que você faça, né? Como aqui na Terra a gente não tem muito contato com a alma, porque a alma o que é? É o primeiro passo para você ter consciência universal. Aqui na Terra nós temos o que? Nós temos a mente, né? Temos o cérebro, temos a mente humana. Então a mente humana ela está aqui, ela está trabalhando nesse espaço tridimensional e com esse corpo que Deus nos deu, né? Que a gente fala que Deus nos deu, mas não é bem assim. E que também tem um corpo espiritual, que é a forma da gente habitar essa esfera aqui. Então, tem gente que é fanática, Fabiano, tem gente que não acredita em nada, né? Tem gente que acha que o que está escrito é o que está escrito, o que está na Bíblia é o que está na Bíblia, fechadinho, guardadinho, muito seguro. A pessoa fica muito segura e ao mesmo tempo muito travada, porque a coisa não caminha. Ela não quer conhecer mais, né? Ela quer segurança dentro de uma fé pré-estabelecida. Então é complicado. Se a pessoa é assim, ela não vai se abrir para conhecer outras coisas, muito menos seres de Urano da 9ª dimensão, tá? Então é mais ou menos por aí. E não importa a religião, o que importa é a pessoa, a cabeça da pessoa, né? Como é que essa cabeça pensa as coisas? Como é que ela recebe as coisas? Se for uma cabeça ruim, lamento, pode ser de qualquer religião, não vai acontecer nada, tá bom? Aí você me pergunta aqui, pode uma pessoa evoluir por causa da religião? Pode, já falei, depende da cabeça, não importa da religião. Quanto à pergunta dos olhos que lhe fiz, fico feliz em dizer que se tratava de mim. Tem uma cabeleireira que tem um dom muito forte e acredita em anjos, arcanjos, mestres ascensionados, etc. Quando mostrei a foto da Túnia para ela, pelo computador, ela disse que inúmeras vezes, quando ia lavar o meu cabelo, quando deitava, ela via meus olhos dessa maneira. Fiquei extremamente surpreso, porque desde que vi a foto da Túnia, fiquei encantado. Agora, 2 últimas perguntas. Quando você descobriu que era um uraniano? Quero dizer, eles disseram ou você descobriu sozinho? E qual o papel e a relação de outros seres divinos com a evolução da Terra e os uranianos? Me refiro, por exemplo, anjos, arcanjos, orixás, mestres, guias, seres elementais, sereias, fadas, etc. Um abraço e um obrigado imenso do Fabiano. Então, Fabiano, no livro Túnia, falando com os humanos, eu conto como é que foi meu contato. Assim como a sua cabeleireira te ajudou, uma pessoa também me ajudou, tá? No início, e eu desenvolvi todo o trabalho até aqui. Na verdade, essa pessoa ela foi usada para me abrir o caminho, para me abrir os olhos. Quem sabe a sua cabeleireira não está fazendo a mesma coisa, né? A gente nunca pode dizer desta água não beberei. Não sabemos quem é a sua cabeleireira. De repente ela está vendo algo que a gente não está conseguindo ver. Então, meu amigo, o que eu posso lhe dizer? Pesquise mais, estude, né? Frequente lá o blog dos uranianos. Eu acho que você vai descobrir muita coisa. Eu acho que por você simpatizar com a Túnia logo de cara, já é um sinal, um excelente sinal, porque tem gente que não simpatiza. Tem gente que fala assim: nossa, que exótica, né? Nossa, que diferente. Mas quando você fala, nossa, que linda, que legal, que coisa boa, aí você pode ter certeza que você entendeu o recado por aquele olhar tão bacana que ela está ali, tá bom? Depois você fala assim, o papel, a relação de outros seres divinos com a evolução da Terra e os uranianos. Fabiano, você precisa ler Vitsu 300 perguntas, você precisa ler Túnia falando com os humanos, você precisa ler Conexão Urano 2,
não dá nem para começar a falar aqui, porque é muita coisa, tá bom? Grande abração e esteja sempre com a gente aqui. Vamos para mais uma questão. Nosso amigo Rômulo Rocha, do Rio de Janeiro, escrevendo aqui pra gente. Fábio, li o livro Que Lux e gostei muito, pois acrescenta informações importantes e interessantes. Mas com relação à questão dos perigos que os ETs estão submetidos ao conviverem com os humanos, eu não encontrei muitas informações sobre isso. Existe a parte em que ele destaca especificamente um ataque que a nave dele sofreu em território russo, que quase causou a morte de todos os tripulantes. Mas no geral eu percebi que o que ele mais quer destacar é o rumo perigoso que a humanidade está seguindo e os perigos que nós, humanos, estamos correndo como consequência disso. Já sobre os riscos que eles, os ETs, correm mantendo relações conosco, você poderia falar um pouco sobre isso? Olha, Rômulo, a questão é muito simples, né? Nós somos seres de origem agressiva. Nossa genética, infelizmente, descambou para o ataque. Nós vivemos uma era muito agressiva e nem um pouco amorosa, né? Nós estamos vivendo uma era onde os jovens estão sendo pegos nas escolas, criança com 7, 8, 10 anos, para entrar já no mundo da droga. O mundo da droga, para quem não sabe, é a forma mais fácil, mais sedutora que a galera do mal, vamos colocar assim, né? Os negativos usam para limar o HD de qualquer pessoa, tenha ela 7, tenha ela 70 anos. Qual que é a função das drogas feitas em laboratório? É realmente encerrar qualquer conexão de um ser humano com o lado mais claro do universo, com o todo, com as coisas boas e positivas da vida. Então, a partir daí, nós já não somos uma raça que mereça muita confiança, né? Uma raça que destrói, mata criança em guerra, mata velho, mata mulher. Os uranianos sempre falam isso. O que é que vão fazer com seres de 2, 3 metros de altura que parecem sei lá o que, né? Eles vão nos catalogar como monstros, ou vão nos colocar num aquário como vocês fazem com as baleias, né? O próprio Que Lux, que é um cara super simpático, ele tem uma aparência meio estranha. Ele mesmo fala, ele fala, se vocês me vissem, vocês iam falar que eu sou um gafanhoto muito simpático. Então, a partir daí, você já vê que não tem muita conversa. Eles sabem muito bem com quem eles estão lidando, né? E eles correm risco, sim. Então, os contatos estão sendo feitos de uma forma muito cautelosa. É como o próprio Que Lux diz, né? Os governos nos proibiram de fazer contato em massa, ok, mas não nos proibiram de fazer contato em particular. Então é isso que eles estão fazendo com pessoas abertas para esse tipo de coisa, pessoas que não são violentas, pessoas que não vão reagir negativamente, e isso é importante. Então, quando ele fala sobre os riscos que eles correm, não é, veja bem, Romulo, não é porque eles têm superioridade tecnológica que eles querem passar por esse tipo de coisa quando chegam perto de nós. Então, o trabalho que eles estão realizando para que nós, enquanto seres encarnados, possamos descobrir as nossas origens, é para que eles saibam, é para que a gente saiba como tratá-los na hora de um contato. Como eu falei aqui no início do programa, um arcturiano foi na casa da Ana, lá no Rio, e foi na minha casa. E isso é uma forma de contato. Ele usou um som para chamar a nossa atenção, né? Por que será que ele não apareceu na nossa frente materializado? Porque não tem condição. Ainda não tem condição por
vários motivos, né? Então eu acho assim que eles têm que tomar muito cuidado com os seres humanos. Os seres humanos são agressivos, atiram para matar, e enquanto nós, como raça, matarmos seres da nossa própria raça, isso significa que nós também vamos atacar seres de outras raças, seres de outros mundos, né? Porque nos falta a base que as drogas estão tirando, que essa onda, nós estamos vivendo uma era econômica, né, onde o dinheiro manda em tudo. Então, enquanto isso não acabar de uma forma ou de outra, ou pelo menos se atenuar, nós seremos violentos. Nós não estamos mais brigando pelo pão de cada dia, como faziam os nossos ancestrais. Hoje nós estamos brigando para coisas superficiais, né? Para muita coisa que a gente não precisa. A gente vive num país que tem uma injustiça social muito grande, mas também não vamos isentar o mundo. O mundo é um mundo violento. Os caras mandam um foguete para cima de escola de outro país, né? George Bush que o diga. Então, assim, apesar do que Lux, o livro tem uma mensagem muito positiva, na minha opinião, e ele faz a gente refletir sobre uma série de coisas, eles têm que tomar cuidado. E o que ele conta do ataque na União Soviética contra eles, eu senti que ele ficou bastante chateado com aquilo, né? Eu também. Então, assim, eu espero que eles continuem tomando cuidado, que eles continuem se manifestando de uma forma segura, onde eles estejam em segurança, e nós que estamos tendo contato também podemos ficar de uma forma segura. Assim fica todo mundo feliz, tá certo? Bom, meus amigos, infelizmente chegamos ao final. A Ana Patrícia está pedindo 2 horas de programa, tá difícil. Para fazer uma por semana já está muito complicado, porque são muitas coisas aqui que a gente tem que fazer. Então, estamos chegando ao final. Eu agradeço a todos pela audiência, né? Está aumentando sempre, as pessoas estão começando a entender como é que funciona o nosso programa, qual é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo aqui é conversar com vocês, ter uma conversa franca sobre esses assuntos que ninguém conversa, sem querer fazer cabeça de ninguém, sem querer forçar ninguém a ter ideia nenhuma. Enfim, é mais por aí. É o livre pensar sobre um assunto que nos cerca, que são as vozes do universo, as pessoas, os seres que estão chegando perto da gente, querendo alguma coisa a mais de nós. E nós, como seres do universo, podemos muito bem recebê-los de braços abertos. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Que a gente volte aqui semana que vem para completar 20 semanas de programa. Isso é muito bom, muito confortável, muito bacana. Eu estou muito feliz. Um abração para todos e mais uma vez, obrigado. Tchau. Muito bacana, eu estou muito feliz. Um abração para todos e mais uma vez, obrigado. Tchau. Programa Vozes do Universo. Vozes do